29 de novembro. A face séria do Evangelho. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Milhões de cristãos creem que a lei de Deus foi abolida. Tal ideia, contudo, não tem apoio bíblico. No texto de hoje, vemos que a lei pode ser usada de forma legítima ou de maneira imprópria. A lei pode assim ser empregada para fins nunca intencionados por seu autor. Esse foi o uso farisaico da lei. Paulo, em sua experiência pré-cristã, julgou poder confiar na justiça da lei, considerando-se irrepreensível. Segundo os fariseus, o homem era justificado pelas obras de obediência. Mas afinal, o apóstolo entendeu que ninguém será justificado por obras da lei. No entanto, o que é combatido não é a lei, mas o uso ilegítimo dela. A lei como método de salvação. Como norma de conduta cristã, a lei é afirmada. Daí surge a pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confiamos na lei. Paulo afirma ainda que a lei é boa. Boa para quê? Sabemos que coisas boas podem ser usadas de maneira indevida. Nem Cristo, nem o Novo Testamento detratam a lei ou sua importância. Eles apenas buscam colocar a lei em seu devido lugar. Antes de tratar da lei em Romanos 7, Paulo trata da universalidade do pecado, concluindo que tal doença não pode ser curada pela lei. Esse argumento representa um poderoso golpe na religião dos fariseus. A lei revela o pecado e a ira de Deus. Não há justiça na lei. Como um espelho, a lei apenas aponta a seriedade de nossos problemas, mas não oferece uma solução. Ela simplesmente nos deixa com nossa sentença. O uso farisaico da lei a colocava em competição com Cristo. Qual então é o propósito da lei? Primeiro, ela reflete o caráter de Deus. Segundo, por meio dela, o pecado se torna conhecido. Terceiro, ela conduz o homem a Cristo, nossa única esperança. Quarto, ela age como um guia moral. Assim, a lei nos conduz continuamente ao Evangelho para a salvação, e o Evangelho nos conduz à lei para a obediência. Lutero cria que Deus tem duas palavras ao homem, uma na lei e outra no Evangelho. Calvino discordava. Deus tem apenas uma palavra ao homem, o Evangelho. O que é a lei? O reformador respondia: a lei é a face séria do Evangelho. A graça não anula a lei, apenas nos dá uma nova motivação para a obediência. A graça nos diz que devemos amar a Deus. A lei nos ensina como fazê-lo. Então devemos sempre nos atentar às leis de Deus e segui-las. Um beijo e até amanhã.